Como estamos tratando sobre as entradas analógicas e sobre as leituras de sensores, vamos tratar um tema específico e muito importante que a gente tem que conhecer quando utiliza entradas analógicas, e é como configurar a entrada de referência de ditas entradas analógicas. Isso por quê? Porque, por exemplo, no mercado existem diferentes sensores que eles vão trabalhar com diferentes níveis de tensão. A gente sabe então que o nosso Arduino tipicamente trabalha com 5 volts. Tem outros que trabalham com 3 volts. Mas o que acontece se, por exemplo, o nosso sensor entrega uma voltagem, vamos supor, de 4,1, ou se entrega uma voltagem de 3,8 volts? A gente, eventualmente, claro, poderá ligar isso nas nossas entradas analógicas, só que a gente vai perder muita resolução e não irá utilizar adequadamente todo o espectro que nos oferece a conversão analógica digital. Para isso, vamos ver que podemos solucionar esse inconveniente se a gente sabe modificar a entrada analógica de referência. Vamos ver como é que se faz. Vamos ver então as referências analógicas em Arduino. As placas Arduino, por padrão, usam o convertidor ou conversor analógico digital, o ADC, tendo como referência a sua tensão de alimentação. Isso quer dizer que se nós temos um Arduino que trabalha de 0 a 5 volts, então sua referência são 5 volts, pelo tanto, por exemplo, se ele tem uma resolução de 10 bits, quando a entrada analógica receber uma voltagem de 5 volts, eu vou obter o meu máximo valor do inteiro, que é 1023, como a gente viu no exemplo anterior. Da mesma forma, se meu Arduino trabalhar com uma tensão de alimentação de 0 a 3,3 volts, isso quer dizer que nos 3,3 volts ele vai me entregar 1023, claro, se aquele Arduino tem uma resolução de 10 bits. Isso significa que nos pinos analógicos do Arduino sempre será mais conveniente conectar sensores que fornecem um máximo de tensão igual à tensão de operação do Arduino que estamos utilizando no nosso projeto. Vamos tomar como exemplo o nosso Arduino Uno, que a gente sabe que a base ou a tensão de operação daquele Arduino é 5 volts, e vamos nos perguntar, bom, o que acontece se conectarmos um sensor que ofereça uma tensão menor em algum desses pinos analógicos de A0 a 5? Geralmente é comum encontrar sensores que no máximo entreguem uma tensão de 0 a 3,3 volts. Dado que esse 3,3 já vem se padronizando na eletrônica, já tem muitos sensores nessa voltagem, nessa tensão. Obviamente, esses 3,3 volts, a gente pode colocar eles tranquilamente aqui nas entradas analógicas, porque é uma tensão inferior a 5 volts. Então, a gente, claro, não vai queimar nossa placa, mas a gente vai notar que nós não estaremos aproveitando toda a resolução do nosso Arduino, visto que somente essa leitura analógica entregará como máximo, por exemplo, como esse aqui trabalha a 5 volts, se eu colocar um sensor que chegue a 3,3 volts, ele no máximo vai chegar até mais ou menos 670, 680, né? Dependendo da oscilação da voltagem. E a gente sabe que tipo, o nosso máximo era 1023 e a gente só está chegando até 675. Aí a gente está perdendo uma boa parte de nosso conversor ADC. É óbvio que, sem importar que a gente esteja recebendo, por exemplo, aquele 675, nós conseguiríamos adaptar esse valor através da programação, claro, para poder mostrar, por exemplo, a variável que a gente quer ver, uma temperatura, uma pressão, tudo por programação a gente já pode adaptar e falar, ah, beleza, se chegou a 675, ele corresponde, sei lá, a 150 graus, por exemplo, né? No entanto, como eu já falei, não estamos aproveitando ao máximo a resolução do conversor Arduino ADC. Para isso, vamos a utilizar a função do pino
AREF do Arduino para informar para o Arduino qual é o valor máximo que vai ser lido nas portas analógicas. Nesse caso aqui, o pino AREF é esse pino aqui. Aí eu vou dizer para o Arduino que ao invés de ele ter como referência os 5 volts de alimentação, ele vai ter como referência para esse exemplo 3,3 volts. Dessa forma, quando chegar aqui nas entradas analógicas, uma voltagem de 0 a 3,3 volts, eu vou ter um valor inteiro de 0 a 1023. Ou seja, estou aproveitando a resolução máxima do ADC e, portanto, vou ter uma medição mais precisa do sensor utilizado. Quando a gente quer utilizar aquele pino AREF, a gente tem que informar para o Arduino que nós vamos utilizar uma referência externa para assim evitar um curto-circuito desnecessário na nossa placa. Para isso, vamos utilizar a instrução Analog Reference com o R maiúsculo e entre parênteses a gente vai colocar o tipo de referência que a gente quer utilizar. Esse tipo pode ser default, se nós quisermos continuar utilizando como referência a tensão padrão do Arduino, que pode ser de 5 volts ou de 3,3 volts, vai depender da placa que você tenha. No caso do Arduino 1, se a gente coloca Analog Reference Default, ele vai continuar utilizando aqueles 5 volts como a referência para a conversão analógica digital. Também existe o Internal, que é uma referência interna. Aquela referência interna é de 1,1 volts nos microcontroladores de ATmega 168 ou 328, que no caso nosso Arduino Uno tem esse microcontrolador 328P, e ou será 2,56 volts para aquelas placas que possuam um microcontrolador ATmega 8. Essa instrução interna, muito cuidado aqui, gente, essa função não está disponível para o Arduino Mega. Então vocês não podem usar aqui o Analog Reference Internal se vocês estiverem utilizando o Arduino Mega. No caso que vocês tenham o Arduino Mega, aí sim vocês podem utilizar essa aqui, Internal 1V1, para uma referência interna de 1,1 volts, ou Internal 2V56 para uma referência interna de 2,56 volts. Essas duas instruções aqui apenas são para o Arduino Mega. E por último, então, ó, temos o default, o interna, e temos essa aqui que é a que a gente vai utilizar, a externa. Quando a gente coloca Analog Reference External, estamos informando para a placa que vamos utilizar aquele pino AREF. Então a gente pode colocar uma voltagem qualquer, por exemplo, se a gente levar aquele pino, esse pino AREF para uma voltagem, sei lá, de 2,85. Então, esses 2,85 serão a referência para as entradas analógicas. E quando chegar a 2,85 volts nessas entradas, ele vai me entregar 1023 como valor inteiro. Vamos ver algumas recomendações importantes quando utilizemos a referência analógica no Arduino. Segundo a documentação disponível no site oficial do Arduino, uma vez é feita a mudança de referência das entradas analógicas, as primeiras leituras que a gente vai fazer com aquele microcontrolador podem ser imprecisas. Então sempre será melhor fazer algumas leituras a mais até que ele se estabilize, porque a gente fez aquela troca de referência analógica. Outra recomendação é que nunca, por favor, nunca vão usar tensões abaixo de 0 volts, ou seja, tensões negativas, nem acima de 5 volts no pino AREF, porque vocês vão queimar a sua plaquinha, beleza, gente? A gente pode mudar a referência, mas só nessa janela entre 0 volts e 5 volts. Não vão colocar tipo 12 volts, que aí sim vocês vão queimar de vez a sua placa. Uma terceira recomendação é que ao usar uma voltagem de referência externa no pino AREF, primeiro chame a função Analog Reference, coloque external porque você pretende utilizar aquele pino AREF, e depois de você mudar a referência interna, aí sim você pode fazer o chamado da Analog Read para ler aquela entrada analógica que você quer ler com seu sensor. Caso contrário, um curto-circuito pode ser gerado no seu Arduino.
Então, cumpram, por favor, essas 3 recomendações básicas, simples, para manter a saúde de seu Arduino.